Saber Direito desta semana, você vai conhecer em detalhes o processo judicial eletrônico. Conheça os aspectos gerais e os autos digitais. Saiba quais são os prazos processuais na prática eletrônica e entenda como funciona o processo eletrônico no STF e nas sessões virtuais. As aulas são com o professor Tiago Rabelo. Olá pessoal, bem-vindos novamente. Meu nome é Tiago Rabelo e nós vamos tratar agora especificamente do processo eletrônico, pontualmente a Lei 11.419. Nós traremos algumas novidades quanto à nomenclatura, quanto à forma de trabalho dentro do processo judicial eletrônico, traremos alguns conceitos dentro dessa aula. Por fim, faremos algumas questões acerca da Lei 11.419, que será bem útil para vocês, afinal de contas, também está sendo aí exigido em diversas provas de concursos jurídicos e também no exame da ordem. Essa aula também é muito importante para os advogados que estejam atuando dentro de processos dentro dos autos digitais. Tá joia? Vamos começar a nossa aula tratando sobre o processo judicial eletrônico, especificamente da Lei 11.419, falando de algumas nomenclaturas que vieram a surgir em razão dessa mudança de paradigma dos autos físicos, dos autos analógicos para os autos digitais. Primeiramente, nós temos a questão, como a gente abordou já na primeira aula, da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é uma métrica realizada por meio de uma criptografia utilizada dentro do seu certificado digital. Então, todo e qualquer documento dentro do processo judicial eletrônico terá que ter uma assinatura digital. Prescinde, nesse caso, de uma assinatura física, dispensa uma assinatura física. Em razão disso, você pode conferir assinaturas em sentenças, assinaturas em acórdãos, em alvarás, por meio da assinatura eletrônica no rodapé da página. Também tem elementos acerca dessa assinatura que você pode verificar por meio de uma chave de acesso ou ainda a validade daquele documento por meio de um QR Code. Nós temos o segundo elemento principal aqui, um pouquinho da nossa aula, que se chama autos eletrônicos ou autos digitais. A gente vai compreender que agora o processo judicial eletrônico, o processo em si, ele é uma página da internet. Veremos que o processo eletrônico vai ter que estar em rede. Isso quer dizer o quê? Na rede mundial de computadores, sendo uma possível página da internet. Então, autos digitais é um arquivo digital em que você pode complementar, outras pessoas podem inserir documentos naquele documento genérico, daquele documento virtual, e que seja específico para que possa ser tramitado em meio eletrônico. Então, autos digitais, necessariamente, a gente vai entender como um documento virtual que tramita em rede. Tá joia? Também temos aqui um processo que se chama digitalização. A gente viu, ao longo aí da nossa primeira aula, que há uma evolução, e cada vez mais está sendo implementado ao longo do tempo o processo judicial eletrônico. Ele pode nascer eletrônico ou ele pode vir a ser digitalizado. Então, dentro desse processo, nós temos uma digitalização, que é o quê? É o processo de reprodução, ou conversão de fato ou coisa produzidos ou representados originalmente em meio não digital. Então, se você trabalha em meio não digital, em meio físico, em meio analógico, você vai passar por um processo de digitalização a fim de que você esteja dentro do processo judicial eletrônico. E você pode, nessa elaboração da sua petição, você pode fazer, inclusive à mão, escanear, inserir dentro de um processo eletrônico, tirar uma foto,
verificar qual o tamanho, a forma que o PJE aceita para que você coloque isso dentro do seu sistema, né? Mas a gente vai entender que existem documentos que são digitalizados e existem documentos que se chamam digitais. Então, nessa evolução do processo eletrônico, muitos tribunais resolveram, a partir da evolução da economia e da praticidade que é promovida com o processo eletrônico, resolveram digitalizar os autos físicos. Isso enseja uma preocupação na guarda de documentos também, óbvio, mas é necessário ver que isso é uma evolução. Isso, embora seja muito trabalhoso, num primeiro momento, depois ela vai se refletir na facilidade na consulta dos atos digitais, além de promover uma higiene muito maior do que a manipulação, né, dos autos físicos, né? Até evita qualquer tipo de contaminação. Então, quem tem problema também, né, com relação aí à poeira, né, isso acaba. E, principalmente, a gente tem que entender que a segurança que traz o processo eletrônico no tocante ao extravio de documentos e ao extravio dos próprios autos, né? Antigamente a gente tinha aí, quando havia um extravio de documentos, fazer um mandado, né, de busca e apreensão, algo que no âmbito, né, digital, no âmbito virtual, se torna praticamente impossível, né? Claro, existem manejos de segurança, né, a fim de que a gente consiga fazer a governança e a segurança desses sistemas que não sofram ataques, né, a fim de que não se perca nenhuma informação dentro desse sistema. Então, nós vamos entender que um documento digitalizado é uma reprodução daquele documento originalmente físico e temos que o documento digital é aquele que nasceu naturalmente em formato digital, certo? Então, esses tipos de documentos, em ambos, são possíveis a sua inserção dentro de um processo judicial eletrônico, tá? Também temos, pessoal, uma questão com relação aos usuários, né? Quem trabalha no tribunal, né, algum membro do Poder Judiciário, servidores, são considerados como usuários internos, né? Usuários internos são aqueles magistrados e servidores do Poder Judiciário, bem como outros que, se reconhecer, acessam as funcionalidades internas do sistema de processamento em meio eletrônico. Tais como estagiários, né, e prestadores de serviço são tidos como usuários internos. E os usuários externos são aqueles que os demais usuários, né, partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores, peritos e leiloeiros, né? Esses são os usuários internos. Dentro da sistemática prática do PJE, haverá, né, uma identificação, até por cores, da parte autora por uma cor verde, laranja para o réu, né, o requerido. O usuário externo fará uma manifestação, vai ter uma bolinha em vermelho, né? O usuário interno, uma certidão, proferir uma sentença, vai associar uma cor azul. Então, uma cor para interessar, uma cor roxa. Então, isso, na prática, dentro do PJE, é super importante para a gente entender quem se manifestou a que momento, tá joia? Então, início dessa nossa aula, a gente queria só passar um pouquinho que isso está previsto lá na resolução 185, né, do CNJ, que ela trata aí da resolução do PJE e ela fala dessa nova nomenclatura. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, mais corriqueiros que são utilizados dentro do processo judicial eletrônico mesmo, né? Então, a gente vai agora falar e conhecer um pouco mais do que é isso. O que vem a ser o processo, a informatização do processo judicial, que veio a Lei 11.419 contribuir com o nosso sistema de justiça. É o uso do meio eletrônico, pessoal, na tramitação de processo judicial. É o uso do meio eletrônico para a transmissão das peças processuais e das comunicações eletrônicas. Então, vamos entender que o processo ele passou realmente a ser eletrônico
a partir da Lei 11.419 e derivações, né, de outros sistemas. Afinal de contas, a Lei 11.419 possibilitou, em um de seus artigos, que houvesse a construção e a elaboração de sistemas para cada tribunal. Deixou a um arbítrio, lá em 2006, para que cada tribunal pudesse, né, fizesse uma autorização legal, né, o legislador permitiu que cada tribunal, né, conferisse um sistema judicial eletrônico para chamar de seu, né. Nós temos, né, como colocamos em 2013, a resolução 85 do CNJ, que veio tentar implementar o PJE em todos os tribunais brasileiros. Mas nós temos aqui também um conceito que você que está estudando para concurso, né, está estudando para o exame de ordem, é algo que, via de regra, o examinador gosta de confundir e trazer alguns elementos que façam que você não consiga entender esse conceito. Vamos vê-los? Primeiramente, é o meio eletrônico. O que é o meio eletrônico? É qualquer forma de armazenamento e tráfego, né, de arquivos digitais. Tá? Então, houve essa questão, esse conceito de meio eletrônico, a gente vai entender que o processo é um arquivo digital, né? E ele é tramitado de forma eletrônica, né? Então, é um arquivo, a guarda daquele documento é o meio, né? E a transmissão eletrônica, o que seria a transmissão eletrônica? A comunicação à distância dessas peças processuais, desse arquivo propriamente dito, né? Então, a movimentação desse processo será feita preferencialmente, e a lei diz, a lei é clara nesse ponto, porque diz preferencialmente em meio eletrônico pela rede mundial de computadores, sendo possível ainda, né, a consulta de forma exclusiva pela rede mundial de computadores, no caso, pela internet. Então, a gente vai entender que não utilizaremos, né, qualquer outro tipo de rede, a não ser a internet, para tramitar o processo judicial eletrônico. A rede mundial de computadores, a internet, todos nós utilizamos, é uma rede gratuita e acessível a grande parte da população. Pois bem, nós temos mais alguns conceitos aqui com relação ao processo eletrônico. Quais são os tipos de acesso que a gente tem e que a gente pode utilizar? Primeiramente, nós podemos fazer a consulta do processo eletrônico por meio de uma consulta pública, né? A consulta pública, ela é a possibilidade de você consultar por algum argumento o processo judicial eletrônico, que, se tiver ostensivo, né? Se tiver público, se não for um caso de direito de família, se for o caso. Então, você poderá consultar pela internet, né, de modo acessível, transparente, por meio de algum argumento, seja nome da parte, CPF, né, nome do advogado, OAB do advogado, juízo, né, pela jurisdição. Então, você tem elementos de consulta que façam que você consulte, né, essa possibilidade de ter acesso ao processo. A segunda forma, como a gente falou na aula anterior, é você obtendo um certificado digital. Não basta você concluir a sua faculdade e passar no exame de ordem, há necessidade para você exercer sua atividade advocatícia com o certificado digital para exercer a distribuição, né? Nisso, dentro da distribuição do processo, você realmente vai fazer uma autuação do processo, vai fazer uma qualificação das partes, né? Vai classificar de forma processual o processo, colocar o assunto, né? E demais informações com relação às características do processo. Se há alguma prioridade, se há algum pedido de tutela, o valor da causa, tudo isso cabe no momento da distribuição, além da inserção da sua petição inicial, né, dos seus documentos, né, porque a correta formação dos autos digitais, veja pessoal, necessita que vocês acompanhem e sigam um protocolo básico, qual seja a petição inicial, posteriormente você vai colocar a procuração, né, em caso você seja representado por um advogado, né,
uma procuração. Posteriormente, a identificação dessa parte, né? Os documentos e os anexos, né? E provas que você tem a produzir contra a outra parte. Então, obedecendo esse tipo de ressalvado alguma outra alteração de um documento pessoal posterior, uma prova anterior, um documento, né? Dependendo da resolução aí do tribunal que estabeleça uma correta formação dos autos, se você seguir esse protocolo, você vai ter agilidade na formação do seu processo. O que é indicado, o que não é indicado, é que você comece inserindo algum documento antes da sua petição, antes da sua identificação, antes da sua apresentação por meio da petição. Tá joia? E o terceiro e último, a forma de acesso é o CPF senha, que você pode solicitar perante o tribunal mediante um cadastro previamente identificado. Você pode solicitar esse tipo de situação, esse tipo de acesso no seu processo judicial eletrônico. Tá joia? Pessoal, feito essa observação inicial, nós queremos trazer agora um complemento aí do Código de Processo Civil. Por quê? A disciplina Processo Judicial Eletrônica, embora esteja em lei específica, né, a Lei 11.419, que vamos trabalhar aqui hoje, ela também foi corroborada posteriormente com a edição do Código de Processo Civil, que houve também uma indicação de novos elementos no formato eletrônico. Ainda em 2015, embora já existisse, né, vários tipos de processo eletrônico dentro do Brasil, o legislador ainda ficou um pouco receoso e não se aventurou tanto na obtenção e na permissão, o que foi feita ao longo desses últimos anos, né? Então, nós vamos entender que o CPC junto com a Resolução 85 do CNJ, a Lei 11.419 e a MP 2200, como um microsistema legal do processo eletrônico. Tendo essas quatro normativas, né, de diferentes naturezas, sendo um microsistema para você entender o que é o processo eletrônico de forma completa. Então, uma vez que você já saiba a forma de acesso, né, já saiba a nomenclatura, você ajuizando a sua primeira petição, né, fazendo um protocolo da sua primeira ação, nós temos, né, um elemento formal, né, que é exigido em todo e qualquer processo, que se chama citação. Nós temos o chamamento do réu, né, do requerido, para tomar conhecimento daquela ação e, posteriormente, apresentar a sua defesa. Então, a partir desses elementos iniciais, você entende que a citação, dentro do contexto digital, também pode ser feita de modo eletrônico. Veja, o artigo 246 do CPC traz quais são as formas de citação previstas dentro do processo civil. A gente tem aqui por correio, por oficial de justiça, pelo próprio secretário, né, o escrivão, chefe de secretaria, diretor de secretaria, pode realizar essa citação, por edital ou ainda por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Então, a lei que trata, né, principalmente esse meio eletrônico, nós temos a 11.419, né, que permite a citação de forma eletrônica, a intimação também de forma eletrônica, efetivamente consolidando um processo eletrônico. A gente tem anteriormente essa dificuldade na identificação. Hoje em dia, nós temos já uma abertura maior, inclusive nos tribunais, com relação a essa apresentação e essa forma de intimação, como a gente vai ver também mais precisamente na próxima aula, falando dos prazos processuais com relação ao diário, com relação à intimação via sistema e demais reflexos dentro do Poder Judiciário e dentro do processo. Então, o artigo 270 do CPC vai dizer que, na medida em que for possível, as intimações também serão feitas de forma eletrônica. Então, nós temos aqui duas situações. Primeiramente, a citação, que pode ser feita, inclusive de forma eletrônica, e as notificações, sendo que possível, na forma eletrônica.
É claro que as intimações, elas são mais tranquilas em razão à citação, que é o elemento mais fundamental para completar a estrutura processual do processo, né? Então, teremos que as intimações do Ministério Público, da Advocacia Pública, né, da Defensoria Pública, entes, né, públicos, devem ser feitos por meio eletrônico, a fim de que não seja utilizado custos maiores com cartas, com ARs, com oficial de justiça, tá? Com relação à citação, a gente também tem que tanto a empresa de pequeno porte e microempresas, ressalvadas essas duas modalidades de empresas, elas não podem, não devem fazer cadastro dentro do Poder Judiciário, sendo que o restante das empresas apresentadas aí durante o Poder Judiciário, elas necessitam realizar um cadastro perante os tribunais, a fim de que elas sejam realmente intimadas de forma eletrônica, né? A gente tem aí alguns bancos, né? Nós temos, por exemplo, algumas companhias aéreas que se utilizam desse cadastro e são intimadas via eletrônica, são citadas inclusive via eletronicamente, o que facilita a transmissão e a comunicação dos atos processuais. E com relação a esse assunto específico, quanto à citação eletrônica, nós temos que é possível, conforme o artigo 6º da 11.419, no entanto, ela ressalva alguns casos, né? Nós temos que um réu em processo criminal ou um menor em processo infracional, eles não podem vir a ser citados de forma eletrônica, a fim de que faça uma garantia maior da sua defesa. Então, vamos ver como se comporta a lei? Artigo 6º da Lei 11.419. Observadas as formas e cautelas do artigo 5º, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas de direitos processuais criminais ou infracionais, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Então, a lei diz, a citação pode ser eletrônica, inclusive da Fazenda Pública, salvo a única exceção, as únicas duas exceções que ela previu foi direito processual criminal e direito infracional. Agora, a gente tem um contexto que mudou, né, nesse inusitado ano aí de 2020, né? A pandemia fez com que houvesse isolamento e houvesse um distanciamento na prática eletrônica dos atos processuais. Então, como se comportar perante uma citação feita de forma eletrônica? Inclusive, dentro de um processo criminal. A Lei 11.419, ela estabeleceu que o processo eletrônico pode ser aplicado indistintamente a qualquer tipo de processo. Nós temos processo civil, processo penal, processo trabalhista, né, processo militar, ela atinge a todos. No entanto, nenhum código de processo, salvo o CPC, foi alterado, né? Então, ou se adequou a esse novo tipo de instrumentalização do processo. Então, nós temos que entender que há uma dificuldade no momento de citar um réu, no caso, no âmbito penal, por meio eletrônico. O menor também não é cabível uma citação de um menor dentro de um processo judicial por meio eletrônico. No entanto, isso foi também já discutido inicialmente dentro do STJ com relação a uma citação de um acusado dentro de um processo penal. Vemos que a possibilidade de citação de um réu é vedada por lei. No entanto, nesse julgamento desse habeas corpus, houve uma possibilidade de previsão, né, abstrata, em que, se houver o reconhecimento e a identificação desse réu, há a possibilidade de se efetuar esse tipo de citação, caso não haja prejuízo. Vamos ver como
acórdão se manifestou, né, como o relator se manifestou nesse processo, abre aspas, é possível a utilização de WhatsApp para a citação do acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Esse é o habeas corpus 641-877 do Distrito Federal, né, e foi relatado pelo ministro Ribeiro Dantas. No caso, houve a desconstituição dessa citação desse réu em razão da não identificação dele. Não foi possível identificá-lo para que ele fosse realmente a pessoa correta, né, que foi o acusado, né, que foi objeto de investigação. Então, por isso, nesse caso, não foi possível manter aquela sentença, tendo sido, né, desconstruído todo esse processo. Então, nós temos também, no âmbito, fora do âmbito criminal, no âmbito geral, né, civil, né, trabalhista, a resolução, e aí uma novidade, aí, né, uma resolução 354 do CNJ, que fala do cumprimento digital de ato processual. Dentro dessa resolução, existe a possibilidade e a intenção, né, do CNJ em permitir que amplie-se, né, essa possibilidade de citação por meio eletrônico, seja um e-mail, seja um aplicativo de mensagens, seja até por alguma rede social com indicação da pessoa que deve ser intimada ou ainda citada. Vamos ver essa novidade? Olha só, pessoal, a resolução que eu estou tratando agora é a resolução 354 do CNJ. E ela vai dizer o seguinte: as partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificação e intimação, mantendo-os atualizados durante todo o processo. No parágrafo 1 diz o seguinte: aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para a comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondências eletrônicas, no caso, o e-mail, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, existe uma tendência, pessoal, de que você forneça elementos e documentos digitais, endereços digitais para a citação do réu. Isso é bem possível, sendo que o CNJ também colocou a possibilidade de informação até de redes sociais. Então, o trabalho é mais desafiador para o oficial de justiça, para a secretaria, né, para os serventuários, na identificação do réu, mas permite, hoje em dia, eventualmente, uma verificação maior daquela pessoa que está se esvaindo, né, de responder à justiça, né, está se escondendo do acesso à justiça, né, do processo judicial eletrônico, na verdade. Então, nós temos essa novidade que cada vez mais vem sendo utilizada, né, novos recursos, né, de tecnologia estão sendo utilizados dentro do processo judicial, sendo que este aqui é uma novidade bem recente que pode vir a ser útil, afinal de contas, estamos cada vez mais em plataformas digitais, né, nos identificando, e isso pode ser um objeto até mesmo de uma indicação para a citação em um endereço eletrônico. Tá joia? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as comunicações mais formais dentro do Poder Judiciário. Estamos falando da carta precatória, da carta rogatória, que no artigo 7º da Lei 11.419 previu que as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Então, nós temos essa nova perspectiva de que há uma tramitação desses processos, né, e dessas comunicações que nos processos analógicos eram bem demoradas, né? Imagina você,
uma carta precatória do interior de um estado até a capital. Já era algo um pouco complicado. Imagina quando essa carta era expedida para um outro estado, ou mesmo uma carta rogatória que transita entre dois países. Então, isso, hoje em dia, há a possibilidade de se realizar uma sessão virtual, né? Uma audiência virtual, onde a parte, mesmo estando fora daquela circunscrição, fora daquela comarca, ela pode estar presente de uma maneira telepresencial ou mesmo de uma maneira por videoconferência, utilizando, inclusive, como a gente vai ver na nossa quinta e última aula, de uma sala passiva. Existe a transmissão por meio de videoconferência, de audiências, sendo possível, inclusive, a parte, até o excluído digital, de utilizar de uma sala passiva, de um processo que está a um tribunal longe, né, da sua residência. Então, essa é a possibilidade, né, preferida, né, e possibilitada aí também nessas comunicações por meio das cartas, né? Vão ser utilizadas em meio eletrônico por arquivos digitais entre os tribunais, inclusive a comunicação entre os poderes será feita também nesse sentido, preferentemente de modo eletrônico. Teremos mais algumas características aqui dentro do processo judicial eletrônico, conforme, né, a Lei 11.419, que a conservação dos autos digitais são feitas de forma parcial ou integralmente digitais. Não quer dizer que, pelo fato de ser um processo eletrônico, que aquele documento digital vai permear toda a sua tramitação de forma digital, de forma online. A ideia é que algum documento que não possa ser digitalizado, né, alguma perícia, né, que de algum objeto não pode ser que não possa ser escaneado, né, e colocado, inserido dentro de um processo judicial eletrônico, seja mantido em alguma maneira, em alguma guarda, seja ela com o autor, seja ela com o advogado, seja ela no próprio tribunal, né? Então, documentos que não consigam ser efetivamente digitalizados, inseridos dentro do processo judicial eletrônico, podem também ser guardados com uma manutenção, seja por uma dessas três partes, tá ok? Então, teremos que os autos digitais serão, a conservação deles serão total ou parcialmente digitais, tá joia? Outro ponto é quanto à inviabilidade dessa imediata dessa inserção. Instado a apresentar um documento, se a parte naquele presente momento não conseguir, né, cumprir aquele prazo, a lei e a resolução 85 permitem que, em caso de inviabilidade técnica momentânea, a possibilidade de peticionamento para que haja uma concessão de prazo de 10 dias, a fim de que a pessoa consiga, né, fazer toda aquela conservação e todo aquele processo de digitalização, transformando aquele documento físico num documento digital, a fim de que seja inserido dentro do processo, tá? Se o caso de alguma intimação for feita de forma física, por carta, ou mesmo por oficial de justiça, em que tenha que imprimir o mandado, entregar para a parte, realizar a devolução, há necessidade também de que aquele documento seja digitalizado, inserido, só que a lei, nesse caso, permite que esses atos possibilitam a destruição posterior daquele documento. Então, fica dispensado aquela guarda de documentos do trâmite processual, uma vez inseridos por meio do certificado digital, assinado pelo servidor, né, que eles sejam tranquilamente descartados posteriormente. Tá bom? Bom, com relação às peças processuais. O artigo 10º da Lei 11.419, artigo 10, ela vai falar que o peticionamento e a distribuição, a juntada de recursos, de qualquer maneira, qualquer tipo de juntada de documento
dentro de um processo, ela é feita sem ônus ao cartório, né? Sem intervenção do cartório, possibilitando assim ao advogado a imediata inserção daquele documento. Qualquer inserção de documento dentro do processo judicial eletrônico, ela é registrada no dia e na hora em que a pessoa assina por meio do seu certificado digital. Então, um advogado pode se manifestar às 3 da manhã, às 10 da manhã, isso em nada inviabiliza a receptividade ou mesmo a inserção daquele documento, né, dentro do processo judicial eletrônico. Isso é feito de imediato, naquela hora e naquele dia. Para isso, o processo judicial eletrônico, ele foi elaborado, né, e ele consegue emitir naquele momento uma certidão em que você viabiliza aquele documento dentro do processo. Então, é possível que você insira qualquer tipo de documento dentro do processo judicial eletrônico sem qualquer intervenção de advogado, de servidor ou de qualquer outra impossibilidade de aferição ou mesmo de autorização ou de deferimento. Naquele momento você pode inserir e juntar um documento sem nenhum problema. Tá joia? Voltando aqui na nossa 11.419, é claro que isso serve para o advogado, né, que tem o certificado digital e pode inserir a qualquer momento. No entanto, e o cidadão, como é que fica? No caso, ele não tem um certificado digital e há necessidade dele se manifestar dentro de um processo judicial eletrônico. Os tribunais deverão manter, né, computadores e e-mails, né, ainda que remotos ou à distância, para que você encaminhe a sua manifestação. Seja um e-mail, seja um WhatsApp, seja um balcão virtual, né, você tem que ter um contato inicial para saber como é que você vai proceder. No caso, cada tribunal vai ter um meio específico para aquela transmissão, né, geralmente por e-mail, né, daquela manifestação da parte, e a juntada será aí sim realizada por um serventuário que fará uma certidão que está inserindo, né, aquele documento daquela parte naquele dia, naquela hora. Então, assim, ainda que tenhamos aí o meio híbrido, né, de trabalho presencial e à distância, temos que a possibilidade também das partes se manifestarem para a inserção de documentos, provas e manifestações de qualquer processo judicial eletrônico, tá? Temos, pessoal, também outra característica super importante que a gente pode tirar do artigo 11, parágrafo 1º. A inteligência deste artigo diz que os documentos juntados dentro do processo judicial eletrônico são tidos como originais. Isso mesmo, o documento juntado dentro do processo eletrônico, ele é tido como original. Afinal de contas, ele foi assinado pelo certificado digital, então a autenticidade de quem inseriu aquele documento e a veracidade daquelas informações ali contidas dentro daquele arquivo digital. Então, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos, com garantia da origem e do seu signatário, na forma estabelecida na lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Não só os documentos juntados pelas partes e advogados. Veja, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, Ministério Público e auxiliares, né, procuradorias, autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e advogados públicos e privados, então advogado público, defensores, né, procuradores e privados, né, tem a mesma força probante dos originais, né, ressalvada a alegação motivada de alguma falsidade nessa digitalização, né, ou adulteração durante o processo de digitalização. Os originais desses documentos, pessoal, segundo a Lei 11.419, devem ser mantidos na posse do seu autor ou, né, do seu advogado, conforme o caso, né? Tem advogado que faz um termo e coloca essa responsabilidade para o seu cliente, tem advogado que guarda no seu próprio escritório aquele documento que foi digitalizado
inserido dentro do processo judicial eletrônico. No entanto, o mais importante é o seguinte: esse documento deve ser guardado até o trânsito em julgado ou ainda até o final da ação rescisória, o tempo da ação rescisória, se for o caso, tá? Então, nós temos essa peculiaridade que aquele documento ele pode ser solicitado pelo magistrado a qualquer momento, né? A qualquer momento ele pode solicitar esse documento. Ou mesmo a gente tem a possibilidade de questionamento daquele documento que foi inserido, né, dentro do processo judicial eletrônico. Quando há esse tipo de arguição de falsidade, isso pode ser feito em razão da investigação, né, ou da adulteração em algum documento que foi digitalizado, né, que não nasceu, né, no meio digital, ou mesmo alguma alteração, um e-mail, alguma conversa, né, que foi aí, né, viabilizada como prova. Uma vez realizada esse tipo de arguição, será instaurado a arguição de falsidade. O incidente de arguição de falsidade também tramitará de forma eletrônica, exatamente. Havendo a necessidade e a possibilidade de fazer alguma perícia naquele documento, aquele processo também será, né, dentro daquele processo originário, decidido se há aquela adulteração ou não dentro daquele processo judicial eletrônico, sendo que, posteriormente, haverá responsabilização civil, criminal, de quem inseriu aquele documento de forma adulterada, né, de forma de forma inverídica, tá ok? Pois bem, além disso, além da guarda, além dessa possibilidade de adulteração, né, nós temos que os documentos digitalizados e juntados serão disponíveis para acesso a todos, tá? Não tem essa vedação, não existe uma vedação para que um advogado ou um membro do Ministério Público ou um servidor não consiga consultar um processo. O processo ele é atualmente, né, ostensivo, público e está na internet, né? Está na rede mundial de computadores por meio do sistema, né, judicial eletrônico que o tribunal utilize. Essa é a previsão aí da Lei 11.419. Agora, não há necessidade de apresentação de uma procuração ou de algum cadastro, né, efetivado para que eu consulte um processo determinado, salvo aqueles que estão, né, sob segredo ou sigilo aí, segredo de justiça. Então, todos os processos, uma vez você tendo acesso, né, ao sistema, você pode consultá-lo. Isso é importante porque isso confere transparência, né, nas varas, nos juizados e também enseja responsabilidade. Afinal de contas, todo processo consultado dentro do processo judicial eletrônico especificamente, há uma guia chamada aba de terceiros, né, onde fica registrado quem consultou o dia e a hora, né? Isso é super importante a fim de que dê mais segurança para as partes, né, principalmente para os advogados com suas peças, né? Você sabe quem acessou aquele processo de tal dia e tal hora. Isso também pode, eventualmente, ensejar naquela ciência inequívoca, né, que futuramente a gente vai falar na próxima aula, um assunto super importante com relação aos prazos processuais dentro do processo judicial eletrônico. Pessoal, a gente tem que o magistrado pode também, eventualmente, requerer a apresentação daqueles documentos. Então, a lei vai dizer o seguinte: o magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução de processo também de forma presencial. Então, nós temos que a gente tem essas características do processo, temos também outras questões afetas à guarda, né, aos autos digitais e a gente trabalha também com relação ao artigo 18, né, que os tribunais podem criar, artigo 18 da Lei 11.419, os tribunais podem criar espécies de normativas com relação
ao próprio sistema no qual ele trabalha, né? O próprio processo judicial eletrônico. A ADI 3880, que foi interposta aí em 2007, por meio do Conselho Federal da OAB, solicitou que houvesse aí a questionamento de alguns artigos. Dentre eles, o artigo 18, né, que confere autonomia aos tribunais numa legislação, né, no tocante aos processos judiciais eletrônicos. Essa ADI 3880 foi julgada em 2020, né, pelo ministro Edson Fachin e foi julgada improcedente. Então, aqueles artigos tidos como inconstitucionais não foram tornados constitucionais na via inversa, né, na via dúplice aí da ADI, e todos aqueles artigos vinculados que a gente leu aqui e que a gente tratou ao longo dessas duas aulas são tidos como constitucionais, tá bom? Superada essa questão, vamos ao nosso quiz para verificar os nossos conhecimentos nessa segunda aula. Vamos lá? Questão 1. A prática eletrônica processual, o que inclui o peticionamento eletrônico, pode ocorrer para a validade do ato para fins de contagem do prazo, das 6 às 23h30, dentro do horário forense estabelecido pela comarca, em qualquer horário até as 24 horas do seu último dia do prazo. E aí, pessoal, qual é a resposta? A resposta correta é a letra C. Veja, a prática eletrônica, assim como o peticionamento, ela ocorre a qualquer momento. Então, pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do seu último dia do prazo. A Lei 11.419, ela fala no artigo 3, parágrafo 1º, que a prática processual pode ser feita até as 24 horas do seu último dia. Isso também é replicado no CPC. Então, dentro do PJE, a gente vai entender que pode ser feito tudo a qualquer momento, conforme a gente explicou. Dentro do horário forense estabelecido pela comarca, isso é uma questão anterior ao processo eletrônico. Antigamente, no processo físico, o prazo e a tempestividade era ferida com base no expediente forense. Isso não mais acontece. Então, veremos que qualquer tipo de manifestação dentro dos autos digitais pode sim ser feita perante aí as 24 horas do dia, tá bom? Vamos para a segunda questão? A Lei 11.419, que regulamenta a informatização do processo judicial, dispõe que consideram-se realizados atos processuais por meio eletrônico às 18 horas e 59 minutos do dia do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Letra B. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 dias contados do envio da petição eletrônica, comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Letra C. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da referida lei. E aí, pessoal, qual questão vocês já acham que é nessa questão 2? Qual item? Letra C é a letra correta. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da referida lei. Por que a letra A se encontra incorreta? Porque ela estabelece o prazo, né, de 18 horas e 59 minutos, o que é inviável, né? Nós vimos na primeira questão e ao longo da aula que serão possibilitados até as 24 horas do seu último dia, né? Dentro do sistema, a gente sabe que a gente pode trabalhar até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Tá joia? A letra B se encontra incorreta porque os documentos serão devolvidos à parte
após o trânsito julgado e a gente pode devolver esses documentos, né, a qualquer momento, depois de inseridos dentro do processo judicial eletrônico. Tá joia? Vamos agora para a terceira questão. A Lei de Informatização do Processo Judicial dispõe que os tribunais não poderão criar diário da Justiça eletrônico, disponibilizar em sítio da Rede Mundial de Computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Letra B. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, porém depende de autenticação em cartório extrajudicial. Letra C. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos do processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade de intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. E aí, pessoal, qual é a resposta? Letra C é a alternativa correta, né? A distribuição e a juntada de qualquer documento de contestação, recursos e demais documentos podem ser feitas de forma automática, sem intervenção do cartório ou secretaria judicial, tá? A letra B se encontra incorreta porque os atos processuais não dependem de autenticação em cartório extrajudicial, né? E a letra A está incorreta porque, sim, os tribunais podem criar diário de justiça eletrônica. Atualmente é a regra, né? Em 2006, a lei permitiu esse tipo de, autorizou esse tipo de diário, né? Que era impresso e que virou agora eletrônico. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Falamos já sobre a resolução 85 do CNJ, a sua evolução, a inauguração do processo judicial eletrônico com o advento da Lei 11.419 de 2006. Abordamos algumas questões técnicas quanto à guarda de documentos, falamos também um pouquinho sobre o prazo, que será objeto da nossa próxima aula, e falamos sobre a nomenclatura nova iniciada com o advento aí do processo judicial eletrônico. Então, eu agradeço mais uma vez a sua atenção, espero você na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.